Fala galera, tudo bem? Já estava com saudade de vocês. Voltei e hoje a gente vai bater um papo sobre regime de caixa e regime de competência. Esses dois regimes são mais voltados para a escrituração contábil e para a apuração de tributos. E é bem comum que alguns empresários e até profissionais da área contábil recém-formados tenham dúvidas a respeito desses dois regimes. O que consiste, como e quando adotar, quais os reflexos. Então vamos bater um papo sobre isso, vamos tentar desmistificar um pouco a respeito, ok? Vamos nessa? Hoje a gente vai falar um pouco sobre regime de caixa e regime de competência. É comum que os gestores, administradores, empresários façam uma certa confusão quanto ao que é regime de caixa e regime de competência. Inclusive, até mesmo alguns profissionais recém-formados, iniciantes na área contábil, têm essa dificuldade também. Então vamos tentar desmistificar um pouquinho aí esses conceitos, ok? O regime de caixa, ele é um pouco mais simples de se compreender, né? Porque o regime de caixa nada mais é do que a realização das operações, ou seja, os pagamentos e os recebimentos. Então, o regime de caixa trata como despesa tudo aquilo que você paga e trata como receita tudo aquilo que você recebe. Ou seja, para o regime de caixa, o que conta é pagamento e recebimento. Um exemplo mais simples ainda é o salário de uma pessoa que trabalha em uma empresa com vínculo CLT. Essa pessoa trabalha o mês de fevereiro inteiro, né? Ela trabalha o mês de fevereiro inteiro, só que ela só vai receber o salário de fevereiro lá no quinto dia útil de março. Ou seja, se a empresa que está pagando ela optar por registrar as operações pelo regime de caixa, a despesa vai ocorrer somente lá no dia 5 de março. Mas se ela optar por registrar pelo regime de competência, já em fevereiro ela registra a despesa com salário, porque o colaborador, o funcionário, trabalhou durante o mês de fevereiro e tem o direito a receber, ainda que o pagamento ocorra em março. A despesa é de fevereiro pelo regime de competência. Já o regime de competência é um pouquinho mais complexo, né? Enquanto o regime de caixa leva em consideração pagamentos e recebimentos, o regime de competência leva em consideração a realização da receita ou a realização da despesa independente do seu pagamento e independente do seu recebimento. Pois é, quando se trabalha com regime de competência, a realização é quando ocorre o ato, não quando você recebe ou quando você paga. Vou te dar um exemplo. Para o regime de caixa, se uma empresa paga aluguel, ele registra essa despesa com aluguel no momento que ele paga. Para o regime de competência, independente do aluguel estar pago, ele aconteceu, a despesa aconteceu. Então imagina, por exemplo, um aluguel do mês de fevereiro que venceu no mês de março. Para o regime de caixa, esse aluguel vai ser despesa lá em março, porque é quando ocorre o pagamento. Para o regime de competência, esse aluguel é despesa em fevereiro, que é quando o imóvel foi ocupado, mesmo que o pagamento só ocorra em março, entendeu? Pegando um exemplo inverso, né, eu falei sobre despesa, pegando um exemplo de receita, imagina que uma empresa comercial, um supermercado, por exemplo, né, venda para receber daqui a um mês. Ela faz a venda, essa empresa ela faz a venda no mês de fevereiro e vai receber só em março. Se considerar o regime de caixa, ela vai ter receita, faturamento somente no mês de março. Mas se considerar regime de competência, que é quando ocorreu a venda, a receita ou faturamento vai ocorrer lá em fevereiro, que é no mês em que houve a operação independente do pagamento ou do recebimento. Agora que você já sabe que existem os dois regimes, caixa e competência, e como é conceituado o regime de caixa e como é conceituado o regime de competência, vamos trazer isso para a esfera contábil. A contabilidade como ciência não permite a utilização do regime de caixa, tá? Para a contabilidade como ciência social, registrar os atos e fatos, as operações da empresa, a contabilidade só permite o regime de competência. Ou seja, registra ali a receita quando ocorreu a venda, registra ali a despesa quando ocorreu a despesa, independente do pagamento ou do recebimento.
Então, para a contabilidade, só é aceito o regime de competência. Ocorre que a Receita Federal do Brasil, ela permite que para apurar os tributos, impostos e contribuições sobre faturamento, algumas empresas se utilizem do regime de caixa. É o exemplo das empresas optantes pelo lucro presumido e optantes pelo Simples Nacional. Empresa tributada pelo lucro real só pode adotar o regime de competência. Mas essa exceção da Receita Federal, ela não alcança a escrituração contábil, tá? Essa exceção de optar pelo regime de caixa é possível apenas para apurar os tributos federais. A contabilidade continua sendo pelo regime de competência, ou seja, a empresa que resolver pagar seus impostos e contribuições pelo regime de caixa deverá ter dois controles. Um controle contábil, a escrituração contábil normal, pelo regime de competência, e um controle paralelo, evidenciando ali as bases que utilizou pelo regime de caixa. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas pode ser uma opção viável, né? Imagina as empresas que faturam para receber em 3, 4 vezes, né? Se ela tributar pelo regime de competência, vai pagar imposto sobre o total das vendas no primeiro mês que emitir a nota, independente de receber em 3 ou 4 vezes. Se ela optar pelo regime de caixa, isso pode ser uma vantagem, pois ela só vai pagar o tributo a partir do momento que ela receber pela sua receita, pela sua venda, pelo seu faturamento. Então, na dúvida, consulte a A3 Contabilidade, ok? Um grande abraço, até a próxima!